Bom dia para vocês, boa tarde para mim, que estou a falar de Lisboa. Estão-me a ouvir bem aí? Bom, para já é um prazer estar aqui nesta conversa convosco sobre a obra do Rodrigo Andrade. Eu tinha conhecido o trabalho do Rodrigo Andrade em 2010, creio eu, numa ida ao Rio de Janeiro, em que vi uma exposição com a curadoria de Lourenço Mami, no Instituto Moreira Salles, do Rio, uh, em que havia uma série de pinturas do Rodrigo Andrade que na altura me interessaram muito, e foi também quando eu conheci o Rodrigo através de uma amiga comum. E fiquei muito feliz com com o convite que ele me endereçou para eu escrever um texto para o catálogo. Eu, quando estava a preparar o texto, uh, de repente houve uma pintura em que eu me fixei, que é uma pintura, uma vista de Delft, de Vermeer, um póster de uma vista de Delft de Vermeer, que tem dois retângulos com uma massa de óleo, mas o que me impressionou era um halo de mancha à volta desses dois monócromos que estão na pintura, um, e que me fizeram pensar porque é que, de alguma maneira, aquela pintura, para mim, resumia tanto o trabalho do Rodrigo Andrade. E, de alguma maneira, achei que havia aqui alguns temas que me parecia que iam ser a minha linha de pensamento sobre o trabalho do Rodrigo. Por um lado, a questão de uma certa melancolia que a pintura tem. Por outro lado, um lado paradoxal, uh, daquela intrusão dos monócromos no póster do quadro de Vermeer. E depois, a importância da tinta e do efeito que a tinta tem sobre o papel e do que o óleo tem sobre o papel. Eu vou tentar explicar um bocadinho como é que o que é que isto me fez pensar sobre a obra do Rodrigo, e a partir de uma tipologia que é a questão da paisagem. Bom, em primeiro lugar, a paisagem é uma tipologia histórica da história da arte, da pintura, mas, de facto, aquilo a que nós chamamos de paisagem são uma série de regras de organização do nosso campo visual, de organizarmos aquilo que temos à nossa frente. De facto, a paisagem não é um dado, é alguma coisa que nós construímos a olhar. Mas, por outro lado, a paisagem também se utiliza o termo para a representação do campo visual. Portanto, a paisagem é as duas coisas. É o que nós temos perante nós e a maneira como nós olhamos para o que está perante nós, e é a tipologia de representação desse campo visual. Na paisagem, não se passa o mesmo que noutra categoria histórica da pintura, que é o retrato. No retrato, nós temos uma clara divisão entre o retrato e o retratado. Mas na paisagem, nós não temos a mesma divisão entre a paisagem e o paisajado, isto é, o que é representado na representação paisagística. E a paisagem, enquanto representação, ao longo da história, tem sido sempre palco para inúmeras questões que são políticas, que são económicas, que são estéticas. Por exemplo, a paisagem holandesa do século XVII, ela é claramente sobre a questão da divisão da propriedade, como a paisagem inglesa é sobre a posse da terra, como a paisagem alemã do romantismo, em boa parte é sobre a identidade. E, portanto, há inúmeras questões que se jogam na paisagem enquanto tipologia histórica. E parece-me que, de alguma maneira, a pintura do Rodrigo Andrade lida com todas estas categorias, lida com todas estas múltiplas tradições, e ela também tem aí uma fala, tem aí um ponto de vista. Nomeadamente a partir de uma complexificação que o Rodrigo traz à questão da paisagem, que o Rodrigo pinta normalmente a partir de fotografias, por vezes de imagens fílmicas, Tarkovsky, Kubrick, por vezes sobre imagens de outros pintores.
Mas, para além disso, ainda complexifica mais a questão, porque por vezes o Rodrigo Andrade faz pinturas na tipologia clássica de pintar a paisagem, como se dizia, en plein air, não é? Portanto, no exterior, diretamente olhando para a paisagem, e servindo essas pinturas não só como representações elas mesmas, mas como base para outras representações que ele faz depois a partir dessas pinturas, como aliás se pode ver na exposição. E, portanto, esta ideia de olhar para a paisagem, pintá-la uma vez e servir-se dessa pintura como maquete para uma outra pintura noutra escala, fez-me fez-me interrogar sobre o que é que levava o Rodrigo a escolher determinados segmentos do campo visual para eles serem objeto da sua pintura. E isso levou-me a um conceito, que é um conceito do século XVIII, final do século XVIII, que foi explanado por um inglês, Yuvedale Price, que é o conceito de pitoresco. E nós tínhamos falado muito sobre isso quando eu estive no Brasil com o Rodrigo Andrade, nós tínhamos várias vezes falado sobre a questão do pitoresco. E o pitoresco, de facto, como o Price o define, é que o pitoresco é uma determinada qualidade que determinadas paisagens têm, que são votadas para a representação. Sabendo que a representação, na maneira como representa, ela tem influência depois na construção das paisagens futuras. Isto é, na construção dos jardins, que são paisagens completamente construídas pelo homem, existe uma volta daquilo que foram os encontros dos pintores com a representação da paisagem. É, portanto, um processo circular. Por um lado, há determinados campos visuais que parecem que são votados à representação e, por outro lado, há uma volta dessas formas de representar que vão formatando a maneira como nós vamos ver outros campos visuais. E, portanto, aquilo que me pareceu é que o Rodrigo Andrade tinha uma versão muito pessoal do pitoresco e que construía uma versão do pitoresco a partir de um interesse pela contradição, pelo conflito, por vezes pela ruína, sempre numa procura de alguma coisa que nos escapa, que nos foge. Muito de uma forma cinematográfica, como se a pintura fosse um recorte que tivesse um fora de campo. E, por outro lado, existe ao mesmo tempo um interesse do Rodrigo Andrade pelas tipologias históricas da pintura. E olhando as pinturas mais antigas do Rodrigo Andrade, aquilo que eu encontrei foi um interesse por algumas temáticas que são temáticas recorrentes da história da pintura, como, por exemplo, o atelier, tem uma tradição enorme de representação, desde o Courbet, não é? Pintar o atelier. E na presença das caveiras que estão numa série de obras, encontrei também uma outra tipologia da pintura que é a vanitas. Não é? O atelier é sempre um lugar conflituoso, não é? De conflito para o artista. É um lugar de criação, é um lugar de possibilidade de erro, de ensaio, de falha, e a vanitas é uma tipologia que nos faz lembrar a efemeridade da vida. Portanto, tínhamos aqui duas grandes temáticas. Por um lado, a falha, o erro e a criação, e por outro lado, a efemeridade da vida. E estas pinturas acabaram por evoluir numa fase posterior para representações de espaços que são espaços vazios e nos quais aparecem objetos isolados, nomeadamente cadeiras. E as cadeiras são objetos muito especiais, não é? Porque as cadeiras são sempre evocações de um corpo que não está lá. A cadeira tem uma ergonomia muito própria do corpo, não é? É muito próxima do nosso corpo. E sempre que nós vemos uma cadeira vazia, nós sabemos que é uma possibilidade de ocupação por um corpo. E, portanto, havia um outro tópico que se vinha a juntar a esta questão do efêmero, por um lado, por outro lado,
da vicissitude da criação, que era a ausência do corpo. A essa ausência do corpo, o Rodrigo Andrade acaba por juntar uma outra tipologia, que é também uma tipologia hoje histórica da história da arte. Ela começou em 1923 e prolongou-se por todo o século XX e continua a praticar-se, que é a tipologia do monócromo, da pintura monocromática. E a pintura monocromática ela várias vezes apareceu como um imaginário do fim da pintura. Não é? É a pintura reduzida ao osso, é a pintura reduzida às suas características, às suas tipologias mais primeiras. E, portanto, para além da efemeridade, da ausência, da criação e da vicissitude, havia um outro tópico que era esta da redução da pintura ao que é mais essencial. De facto, a história do monocromático é uma história que tem é uma história muito longa. O Malevich, por exemplo, refere-se ao monocromático, refere-se sempre a uma recusa daquilo a que ele chama a pornografia da pintura. E a pornografia da pintura é a pintura que cede àquilo a que ele acha que é a sensualidade. O que é interessante nos monocromáticos do Rodrigo Andrade é que eles não são moralistas, como o Malevich propõe. Eles são precisamente sensuais. Têm uma sensualidade muito própria, que é dada por aquela massa de óleo, por aquela intensidade enorme da presença da cor, da vibração da cor, e, nomeadamente, a partir do momento em que, em 2000, no MAN, São Paulo, no projeto Alvorada e depois no projeto Caixa, ele coloca diretamente essas massas de óleo diretamente na parede e, portanto, ele faz um jogo que é um jogo semelhante ao que faz com as paisagens em plein air, depois multiplicadas em paisagens de maior dimensão, que é utilizar as pinturas que tinha feito com pequenos monocromáticos recortados. Quando as põe na parede, de repente nós percebemos que os primeiros monocromáticos sobre tela, eles eram uma espécie de maquetes desses monocromáticos diretamente colocados na parede. E, portanto, há sempre aqui um pensamento da representação sobre a representação, de uma circularidade, de escolher uma mediação para a pintura e que vem desaguar nas pinturas entre 2009 e 2010, que foram as pinturas que a mim me impressionaram muito, chamada da série Matéria Noturna, em que praticamente todas as pinturas são vistas, que são sempre iluminadas pela luz elétrica, por uma luz suja, amarela, ténue, e que faz com que o nosso olhar mergulhe na tela à procura de alguma coisa. E este mergulhar à procura de alguma coisa, que é uma perspectiva muito contemporânea, não é? O Giorgio Agamben, naquele texto muito bonito que ele tem sobre o que é o contemporâneo, diz que aquilo que é contemporâneo é uma forma de olhar que olha para a escuridão para tentar encontrar alguma coisa, não é? E é isso que o Rodrigo Andrade nos pede, é que, de uma forma contemporânea, nós mergulhemos na sua escuridão, que é uma escuridão cinematográfica. Essas pinturas são como momentos de um road movie permanente, e tentemos procurar colmatar uma falha. Há um português, que é o Diogo Seixas Lopes, infelizmente já faleceu, que tem um livro maravilhoso sobre a melancolia, e que diz que a melancolia, o olhar melancólico, é a marca dessa imperfeição e dessa incompletude, de não conseguirmos, de vermos e não conseguirmos ver mais. E, portanto, foi aqui que eu compreendi de que forma é que as caveiras, os ateliês e estas paisagens, elas eram unidas pelo mesmo eixo, que eu acho que é um eixo melancólico. E que se repete na série Velha Ponte de Pedra, sobretudo na forma como há duas camadas matéricas que sobrepõem: a camada da paisagem de fundo e o recorte posterior
de segmentos de formas que dão duas, digamos, instâncias de visualidade à pintura. A instância dessa massa monocromática escura que se sobrepõe à pintura que surge de fundo e que, portanto, faz uma espécie de pintura em duas instâncias matéricas diferentes e que nos faz também olhar de uma forma diferida. E, portanto, a matéria é, de alguma maneira, o seu assunto. E lembrei-me de uma história que eu ouvi contar ao Michael Fried numa conferência em que ele dizia, que ele contava que um amigo dele, é o Frank Stella, que tinha uma paixão, os dois, por Manet. E que um dia, em conversa entre os dois, que tinham descoberto porque é que gostavam tanto da pintura de Manet. Porque a pintura do Manet é como abrir uma lata de tinta e ver a massa de tinta dentro de uma lata pela primeira vez. E eu acho que o Rodrigo Andrade tem precisamente esta consciência da fisicalidade da tinta e de um caráter tático, não é? Tátil, áptico da pintura. E, portanto, existe na pintura do Rodrigo Andrade estas duas vertentes. Por um lado, uma enorme sensualidade da tinta, da matéria, e, por outro lado, uma nostalgia da representação e uma esperança de que a matéria da pintura pode sempre construir e convocar novas representações num contínuo de processos que circularmente se multiplicam. E eu acho que esta é a versão do Rodrigo Andrade do pitoresco. Sou eu. Bom, primeiro eu queria agradecer o Delfim por fazer a fala, vai ser difícil agora falar depois, mas eu pensei uma maneira de introduzir brevemente essa excelência do trabalho do Rodrigo na exposição. Ele também começando a falar sobre o como essa exposição foi.
Morandi a respeito do Morandi, né? Morandi pintou por a vida inteira o que se via da janela do seu ateliê, que na verdade era uma corte e quatro casas na frente, não tinha nada que tivesse interesse, né? Mas ele pintou sempre essa paisagem. E Brandi repara que a partir de um certo momento começa a aparecer as antenas da televisão nas casas, a partir da década de 50, quando começa a chegar a televisão na Itália. O que demonstra que cada vez ele, de fato, repintava a mesma paisagem, olhando de novo pela janela e se dando a tarefa, de fato, de fazer uma pintura de observação, né? Não, nunca pintar de memória, né? E, que é a mesma coisa que a gente faz com as garrafas, e tem inúmeras anedotas a esse respeito, né? Se a luz não estava boa, a garrafa, né, não estava exatamente na posição, a poeira, não podia tirar a poeira da garrafa, etc. Né? Isso me interessou especialmente porque eu acho que toda arte tem uma questão forte, pelo menos a partir da década de 90, que é a questão da experiência. Quer dizer, a questão de reconstituir um espaço de experiência no momento em que a manipulação da imagem se tornou praticamente limitada, né? No momento que começa a aparecer o digital, que a própria imagem fotográfica, o fílmica, perde aquela relação que o Barthes chamava punctum, né? O fato que testemunhava que aquilo esteve lá, né? Que é algo que nós atribuímos, ou estávamos acostumados a atribuir à fotografia. A questão da experiência do mundo se torna extremamente frágil. Eu acho que em campos completamente diferentes, há artistas que produzem obras que podem ser lidos como, nesse sentido, uma espécie de urgência da experiência. Aí no texto do catálogo eu cito Tacidadim, por exemplo, né, que tanto a experiência da própria materialidade do filme quanto a experiência do mundo, né, é central para o trabalho. O Alice, né, que vai entrar nos tifões no México, né, para ter o registro dessa experiência, ou dos jogos de criança, enfim. O Sugimoto vai viajar para fotografar o mar em lugares diferentes. Embora sejam todos artistas, não tem nada a ver com o Rodrigo, mas de certa maneira tem a ver com essa ideia da urgência da experiência. Agora, a experiência aqui, nesses quadros, se dá de maneiras diferentes. De um lado, tem essa pintura em plein air, em que é a experiência da observação e a tradução da observação em códigos, né? Que tenham relação contínua com, de fato, uma percepção de um território real, né? Que é colocada. Mas tem depois os trabalhos de ateliê, que às vezes são refeitos a partir de quadros em plein air, ou feitos a partir de outros quadros, feitos a partir de material fotográfico, ou fílmico, enfim. E aí a experiência não é mais a experiência da observação, mas a experiência do trabalho, né? É do material que eu trabalho emprega. Aí acho que a fala do Delfim é especialmente feliz a citar essa questão da presença quase pornográfica, né, do material, né, da ideia da tinta, da lata de tinta no momento que é aberta, né. O que, de fato, as reelaborações em ateliê dos quadros proporciona é justamente essa experiência de um embate com o material, no qual o material acrescenta significado, né? Tanto porque as rebarbas, né, os acidentes, as opacidades, né, e as próprias necessidades de inventar recursos técnicos para resolver essa questão do stencil, né, de, de resolver a questão de como sobrepor camadas, né, a essa imagem. Tudo isso faz com que a própria fato que o material continua trabalhando depois da obra acabada, né, continua se enrugando, continua se modificando, muito além. Algumas coisas foram refotografadas, né, até para
pra, porque as fotografias antigas já não davam mais conta, né, do que o trabalho tinha se tornado. Então, todas essas questões fazem com que a experiência da imagem se sobreponha a outra experiência, que aí sim está da imagem para cá, digamos, do outro espaço que é citado para o espaço real, que é o espaço justamente do trabalho sobre a superfície da Terra, né? Então, a questão da montagem tinha esses dois extremos, e no meio desses dois extremos tinha ainda outras variações, que quando o trabalho imita, retoma um outro tipo de captação da imagem. Por exemplo, nessa sala tem muito trabalho que é extraído da imagem fotográfica de outros autores, né? Por exemplo, no caso desse aqui, que é o Moriyama, o que a pintura reproduz é justamente aquele alto contraste que é típico do Moriyama, né? Em que ele dá uma força trágica à imagem do cotidiano japonês, né? E Laten Sanders, McCullin, todos grandes fotógrafos, inclusive com intenções documentárias, né? Mas também tem imitação do sistema de impressão, com as bicromias, né? Que lembram as provas de impressão, etc. E na outra sala tem quadros que não imitam tanto uma paisagem, não remete tanto à paisagem, mas remete a um estilo, desde o estilo de baixo da Praça da República, né? Das, da, das pinturas baratas, até os grandes mestres, Bellini, Bruegel, Salvador Rosa, mas de alguns desses grandes mestres são pega os detalhes de maneira que esses detalhes, de novo, remetam à planaridade da tela, né? Elimina todo aquele esquema de construção perspectiva em que esses detalhes estão inseridos, e a relação bruta, digamos, material com objeto, vem à tona, né? Então, tinha um pouco a questão de como mostrar essa variedade, como colocar, digamos, frente a frente essas questões, né? Mostrar como elas, no fundo, remetem ao mesmo núcleo de problemas, né? Que é, ao mesmo tempo, tanto a experiência do espaço real, né, quanto a experiência do próprio trabalho da produção do espaço e de sua história, de alguma maneira. A nossa primeira ideia era inverter o próprio fluxo da exposição, quer dizer, fechar essa porta e entrar pela outra, que é entrar pelo corredor. Que depois não foi possível, por razões técnicas. Então, a primeira ideia é que começasse com os quadros pequenos, as representações de paisagem, aos poucos fosse ampliando até as grandes telas, em que a presença física, né, da obra dentro do espaço era mais pujante. E aí teria uma ideia de dilatação progressiva, que corresponderia a uma dilatação dos próprios espaços, né, que vão ficando sempre maiores até esse grande, que tem um pé direito duplo, etc. Aí, como não foi possível, a gente inverteu completamente a ideia. Então, a quadraria acabou na sala grande, em contato direto, em briga direta, né, em contraste direto com as grandes obras em que a presença física dos materiais era mais, grandes obras de ateliê, né, era mais presente, né? Inclusive esse quadro último que está no fundo é um quadro que representa uma pedreira, mas pela sua presença física muito próxima à superfície da tela, lembra até os quadros da década de 80, né, do Rodrigo, né, que eram quadros em que eram representados era meio um horror vácuo, né, em que tinha uma imagem muito próxima à superfície da Terra, em que tinha aquelas vanitas, né, do que Delfino falou. E, depois teve outra questão que a gente descobriu que o quadro do Árvore Caída, que era o quadro, para mim, muito importante estar presente na exposição, pela variedade, por ser talvez um quadro que resume todas as variedades de recursos pintóricos, né, desses grandes quadros com stencil do Rodrigo, porque tem desde a pintura aguada até uma retícula de galhos, né, com os vazios em saliência pelo stencil, que lembra quase um creto do Burri, né, que vira quase abstrato. Então, é um quadro, digamos, meio referência para os outros. Aí a gente descobriu que não passava pelas portas, né?
Então a gente decidiu colocar naquele lugar, que é um lugar, evidentemente, não é ideal para aquele quadro, você não tem muita visão de distância, mas que, por outro lado, dava a impressão, forçava, digamos, a vivência do quadro a uma distância muito aproximada, que é interessante. Dá para ver o quadro de longe, mas você é claramente atraído por dentro do espaço e, portanto, você tem uma relação quase física com o quadro, né? E a gente colocou do outro lado dois quadros pequenos, mas em que, de fato, o emaranhado dos galhos virava quase uma construção matérica quase informe, né? Quase sem relação visual. E depois, também em contraste, tanto os quadros, os primeiros quadros de observação, quanto aqueles quadros em que se vai em direção de uma abstração sempre maior, isolando, que são os quadros por subtração, né? As paisagens por subtração, como o Rodrigo chama, isolando os elementos mínimos que fazem de uma imagem uma paisagem, né? Aquela estrada curva no primeiro plano, o sol no fundo, um quadradinho que representa uma casa. Enfim, qual é o elemento mínimo, né? A partir do qual posso dizer que aquilo é uma paisagem, né? Onde vai, onde é possível enxugar o código até, até o limite, né? E, então, um pouco, enquanto, por exemplo, nessa sala, a gente decidiu concentrar aqueles que têm, de fato, uma referência forte eh, a um universo já de mediação da imagem através da fotografia, do cinema, né? Mesmo esse quadro que está aqui atrás, que não remete exatamente a nenhum filme ou imagem externa, no entanto, tem o, uma linguagem, um estilo cinematográfico muito evidente, né? Aquela representação do pôr do sol em certas linguagem, certa paisagem sombria ou lugares sombrios, né? Que a gente está acostumado a ver como um topos, né? Cinematográfico forte. Agora, é evidente também que a gente não foi assim teórico, né? A gente foi montando muito também no olho de ver qual quadro combina com o outro, né? E onde, de fato, os quadros se chamam um ao outro, né? Tem um caso, por exemplo, que o Rodrigo chamou a atenção, porque estavam juntos no ateliê, que é essa imagem do tsunami que está aqui atrás dessa parede, e do outro lado, o Bruegel. E como os dois tinham uma composição muito parecida, de alto para a esquerda, para baixo à direita, né? Como iam de fato, criar uma comunicação com o espaço comum, com o espaço do observador, através dessa espécie de derramado espaço, né, de um ponto, né, chegando para o limite inferior do quadro e fazendo com isso, de fato, uma espécie de comunicação com o espaço comum, o espaço espectador, né? Que é um recurso manierista, né? No caso do Bruegel, evidentemente, ele está inventando aquilo, entre outros, né? Mas é um daqueles que inventou aquela composição. E no caso de quem fotografou o tsunami, vira de fato uma maneira adquirida de perceber o espaço, né? É claro que o cara que fotografou o tsunami, botou na internet, não está pensando no estilo maneirista, né? Em Wolfling, né? Mas está no olho aquilo, né? Então, ele compõe a imagem como se fosse uma teoria do maneirismo do Wolfling, né? É, enfim, a noção, então, que eu acho que para mim reunia esses trabalhos, eu queria uma grande, o meu grande interesse que tem para eles é justamente essa possibilidade de juntar dois ou três tipos de experiência, né? De um lado, a reafirmação que é real, né, de uma relação direta com o mundo, que acho que é comum em muita arte contemporânea, e que, de certa maneira, inverte aquilo que sempre se dizia da arte moderna, né? Como a fotografia dá conta da reprodução do mundo, então agora a arte pode deixar de se preocupar disso, né?
É quase como se pudesse dizer, como a fotografia não dá mais conta da relação do mundo, né? A partir da fotografia digital, a arte volta a se preocupar com isso, né? Volta a estabelecer uma noção de verdade que a fotografia não garante mais, né? Mas essa verdade, como eu digo, é dupla ou tripla, né? Tem a ver com a relação com o mundo direta, a relação de observação, tem a ver com a observação dos meios de produção do mundo, que viram objeto referente de uma outra observação, é o caso dessas reproduções a partir de fotografias de quadros de cinema, e tem a ver com a experiência do próprio trabalho da reprodução, né? É um pouco o que está em jogo, o que está em jogo em primeiro plano, nesses trabalhos de ateliê, com o trabalho com stencil, com essa presença matérica declarada, etc., né? E, o que acho que obviamente, é, está tudo misturado, né, nesses trabalhos do Rodrigo, mas isso justamente faz a riqueza dessa exposição, né, faz o interesse grande dessa trabalho de 20 anos, né, que no fundo Rodrigo está fazendo de maneira sempre mais reflexiva, como é natural que aconteça com o tempo, né? É isso. Bom, eu pensei em, já que essa exposição não deixa de ser uma retrospectiva, né, de 20 anos, pensei em fazer aqui uma fala refletindo um pouco da trajetória sua, Rodrigo, num aspecto que, bom, desde sempre, né, você tem idas e vindas de fases que se intercalam, se sobrepõem e se retroalimentam também, de certa forma. Então, se a gente começa cronologicamente, embora essa exposição não seja cronológica, as primeiras paisagens aqui apresentadas são essas feitas a plein air, no começo dos anos 2000, que se apresentam como um contraponto daquilo que o Rodrigo estava fazendo publicamente. Era um momento muito abstrato do Rodrigo, daqueles blocos de tinta, e que a prática de paisagem ao ar livre venha a ser algo diletante, um hobby, supostamente sem pretensão, né? Que então, mas não deixa de ser uma forma de que uma fase sua está alimentando o oposto, como se fosse um desejo de figuração que não estava sendo suprido pela fase abstrata em que o Rodrigo estava. E que só agora a gente está mostrando pela primeira vez essas obras, né? Que agora elas ganham outro sentido nesse conjunto de paisagem, né? Como se fosse uma semente ali do que viria a se tornar público só em 2009, 2010, aí já quando ele apresenta a série da Matéria Noturna, aí já como um momento decidido, né? Não, eu vou fazer paisagem para ser mostrada. E aí tem um estatuto da imagem que é essa coisa da... São fotografias noturnas projetadas na tela, com uma reprodução fiel à realidade, né? Sem muita gestualidade, uma tentativa de ortodoxia da imagem, né? Impessoalidade, neutralidade, e que os primeiros estudos ainda não têm a massa de tinta por cima, e que quando passa a ter, parece que então a sua pintura abstrata entra para dentro da figuração, porque é o mesmo procedimento do stencil, de passar aquela massa de tinta, de ganhar uma materialidade, que aquilo ganha, né, então, uma força, ao mesmo tempo que o stencil ele está distanciando a imagem do gesto, da mão, né? Embora tenha uma presença forte de um gesto único, né? Você sempre vê que se foi na horizontal ou na vertical, que o Rodrigo passou o rodo, né, com o stencil para fazer essas camadas grossas de tinta. Mas é um momento ainda que, ao meu ver, tem essa tentativa de se distanciar de uma gestualidade, de um, assim, como se a imagem ela falasse por si só, como se ela fosse neutra, né? Embora a gente sabe que nenhuma fotografia é neutra, quanto menos uma pintura. E aí, depois disso, aí já vou saltar aqui um pouco para 2014, tem as pinturas de mato e ruína, as da Ponte de Pedra estão indo nessa direção, mas as de mato e ruína já que estão lá no corredor, né? Tem a árvore morta, aquelas outras.
tem uma aqui do fundo. Aí tem uma retomada da gestualidade, né? E não só na primeira camada de tinta que, de fato, você vê, mas na própria camada de stencil, depois as camadas passam a ser muito mais grossas. O próprio retirar do stencil, a tinta vai se dobrando, aquilo também ganha uma gestualidade do fazer, que já não está mais, então, se falando de uma neutralidade da imagem, aquilo é puro gesto, né? E, por outro lado, tem uma retomada da cor, com a série das bicromias, e que também a camada de tinta passa a ser tão grossa que essa retirada do stencil tem uma gestualidade própria, né? Deixa de ser uma camada, assim, mais neutra, ela passa a ter uma presença de gesto. Que, enfim, são esses elementos da abstração que vão entrando na sua figuração. Já mais adiante, 2017, vou chutar aqui um pouco, que você passou a experimentar com vários estilos, tanto tipos de abstrato, tipos de figuração, um momento em que você não está numa fase, o Rodrigo não estava numa fase fazendo só um tipo de pintura, mas sim tantas, em que acabou fazendo exposições em que elas se apresentam simultaneamente, né? E que depois viriam a ter as paisagens ornamentais, porque as figuras ornamentais das abstratas passam a entrar tanto na parceria que depois o Rodrigo fez com o Link, que está por aí, salve, é, onde, né, aí passa a fazer até pinturas junto com o picho, no espaço público, mas que com essa presença dessas figuras ornamentais, que também entram depois na paisagem, e que, por outro lado, aí é nessa mesmo período, mais ou menos, que o Rodrigo passa a fazer explicitamente pinturas sobre pinturas históricas, em que, então, de forma muito explícita, o tema da pintura é a própria da pintura. Já sempre foi, mas aqui já não deixa mais dúvida, de certa forma, nesse momento, e que também não tem uma neutralidade, porque você se coloca dentro dessa leitura, né? Em algumas, muito especificamente, ou faz um recorte da pintura, não é ela inteira, pega só o pedaço da paisagem, e também como você coloca as camadas de tinta em cima. E aí, vindo para o momento mais presente, né, a partir da experiência do Rodrigo com o Ali Leste, que passa a ter uma prática constante de pintura ao ar livre, que existe desde 2000, em várias viagens o Rodrigo foi e pintou, mas que agora, mensalmente, e sempre vai para a cidade de Tiradentes e faz pinturas com um grupo. Aí parece que essas pinturas ao ar livre também ganham um corpo de obra que tem a ver mesmo com essa dimensão da experiência, né, que o Lorenzo fala, e que nessa parede da quadraria a gente mistura esses vários momentos para criar mesmo um diálogo, né, porque aí a imagem ela volta a ganhar uma dimensão própria, assim, da vivência que vai ser revista depois dentro do ateliê, quando o Rodrigo, aí são as obras que estavam expostas na Milan, Rodrigo pinta, faz pinturas grandes a partir da imagem feita da pequena, que foi feita ao ar livre. Então tem uma passagem de uma ortodoxia da fotografia em que era projetada na tela para reproduzir, para depois, já num certo momento, passar só a olhar a imagem na tela do computador para refazer, para depois olhar uma reprodução da experiência que você teve ao ar livre. Então vai criando esse distanciamento dessa ortodoxia, digamos. Embora nada impede que em algum momento ele retorne, porque o que eu vejo no seu trabalho é uma experimentação constante de que é sempre a surpresa do que pode vir a ser. Bom, obrigado a todos os presentes, antes de mais nada. Também obrigado à Galeria Almeida Daily, que produziu aqui esse encontro. E obrigado à Galeria Milan, que juntamente com a Almeida Daily produziu esse projeto todo, que incluía 2 exposições,
na Milan e aqui, e o livro, né? Agradecer ao Lorenzo e à Marina, com quem trabalhei, né? Trabalhamos juntos desde janeiro, e um trabalho, além de produtivo, muito agradável, né? Eu tenho para mim assim que trabalhar com curadoria. Na verdade, foi a primeira vez que eu trabalhei com uma curadoria produzindo obras. Antes eu já tinha trabalhado, lógico, escolhendo obras para uma exposição, mas ao longo de uma produção, ter uma curadoria que era uma interlocução, né? Um feedback, digamos assim, constante, que o que eu acabei pensando assim ao longo do processo é que um curador é uma espécie de a interlocução ideal, né? É alguém com quem você conversa e com quem você tem um feedback do mundo. Porque, afinal de contas, você, quando trabalha sozinho, o espectador, que é, no final das contas, a quem você se dirige, é um pouco uma coisa misteriosa, né? É alguma coisa que você tem que calcular se tudo aquilo que você está colocando no trabalho, de alguma maneira, vai ser transmitido para quem vê, né? E com curadores presentes ao longo do processo, isso ganha uma consistência que é muito interessante. Eu recomendo. Então, então eu agradeço demais aos dois. E agradeço também ao Delfim, ali presente transatlanticamente, que foi em 2013, Delfim, que nos conhecemos. A exposição no Rio de Janeiro foi em 2013, E aí, quando eu o conheci, vieram me falar que o Delfim tinha um cara incrível, que tinha escrito um texto fundamental sobre pintura contemporânea, que eu fui ler esse texto num xerox, uma coisa até romântica, num xerox que passava de mão em mão, né? E que me interessei na hora, e que quando, né, eu pensei em convidar alguém, digamos, de fora, né, para escrever, lembrei desse texto e falei, nossa, perfeito. Inclusive, pude ler também um livro do Delfim, que é Exercício Experimental de Liberdade, que é um livro monumental, que expõe a visão, digamos, a visão oceânica da arte que o Delfim tem. Não sei se, se por ser português isso de alguma maneira influencia, mas, enfim, em todo caso, escreveu um texto lindo e que também agradeço demais, e a presença aqui hoje, né? Pois bem, eu queria falar um pouco das mudanças de estilo, né, que ocorrem no meu trabalho. E. Espera aí, licença. E, enfim, a variedade de modos de pintar que existem no meu trabalho. Acho que eu posso dizer que existe uma variedade grande de modos de trabalhar na minha pintura. Essa exposição mostra muito bem isso, apesar de que ela mostra apenas uma parte do território que eu habito, que pode ser encaixado na categoria paisagem, né? Tem outras que ficaram de fora por conta de não se encaixar, né? A ideia do projeto era um pouco também explorar esse território mais profundamente e, principalmente, explorar as relações entre as paisagens ao ar livre e as paisagens feitas no ateliê, né? Que é uma coisa que, né, como a Marina falou, comecei em 2001, que foi... Pois bem, então tem uma variedade grande de modos de pintar, mas até um pouco da conversa lá na Milan apareceu, e outras conversas, enfim, as reflexões que se seguem a uma exposição, sempre, necessariamente, eu pensei que, diante de tanta variedade, mas tem algumas coisas que são em comum, que são... O uso do estêncil, por exemplo, é uma coisa evidente, que evidencia que em vários tipos de pintura o que tem em comum é o uso do estêncil, né? Mas mais do que o uso do estêncil, eu acho que é uma dualidade. É sempre uma estrutura dual que tem, né? E no caso dessas pinturas tem a pintura à mão livre, né? E sobre essa que digamos assim que compõe a imagem, né? No que tem de imagético, essa primeira mão, né, que forma. E uma outra que vem sobre essa, que se sobrepõe a essa, né? Que respeita essa, logicamente, mas que cria uma espacialidade diferente, né? Porque a espacialidade ilusionista,
que vem das imagens fotográficas e tudo mais, existe uma outra espacialidade que é muito plana e muito concreta, né? Então, existe uma ilusão e uma contra-ilusão, quase uma crítica à ilusão. O Lorenzo, no texto que ele escreveu em 2014, ele faz uma imagem muito boa, que ele lembra daquele filme O Mundo de Truman, Truman Show, exatamente. Que uma hora que o Truman percebe que o seu mundo é todo falso, ele tenta fugir. Então ele vai para o mar, ele pega um barco, pega o mar e está indo para o horizonte, de repente ele bate na parede do estúdio onde está pintado o céu, né? Então existe aí as pinturas têm essa espécie de ilusão e a contra-ilusão, né? E eu acho que essa estrutura dual, de dualidade, eu acho que é alguma coisa que pode ser dita como alguma coisa em comum às pinturas. Embora dessa definição, essa definição exclui as pinturas feitas ao ar livre, que elas são mais one shot, né? Vai lá, faz em 2 horas, 3 horas, feita no reflexo, né, rapidamente. Ela não tem esse segundo tempo, porque é uma espacialidade dupla e também uma temporalidade dupla. Porque assim, você pinta você faz a pintura da imagem, seja num dia, 2 dias, não importa, mas é um tempo, aí você tem que parar e secar e esperar. Então tem esse tempo de espera, né? Até pensei que enfim, essas pinturas elas não são feitas no calor da hora, no calor da criação. Você tem uma espera, depois você vai, faz o stencil, que é trabalhoso, né? Então, eu já falei que essas pinturas são que nem vingança. É um prato que você come frio, sabe? Né? Enfim, então tem essa dualidade aí como uma questão que eu acho que pode ser pensada como uma coisa em comum. Agora, essa situação de variedade, ao longo da minha já longa carreira, sempre se sucediam umas após as outras. E a mudança de uma fase para outra sempre tinha um caráter um pouco de queimar as caravelas, sabe? Ah, agora eu já abandonei aquilo, agora eu vou para um outro território totalmente novo e tudo mais. Tudo bem, isso aconteceu durante muito tempo, diria metade da minha carreira e tal, até que em 2001, em plena fase abstrata dos blocos, se bem que abstrato também é um termo capcioso, né? Porque é tão concreto, né? Então, entre concreto e abstrato fica uma... Enfim, enquanto eu estava naquelas pinturas, eu comecei a fazer as pinturas de paisagem como hobby, para o meu bel prazer, sem pretensão artística. Não, elas não eram para ser arte, eram para ser pinturas, paisagens ao ar livre. Dizer que não era pretensioso também pode ser um pouco falso, porque, na verdade, eu estava querendo fazer uma pintura do mesmo nível do Corot. Tudo bem que era impossível, mas mas tinha digamos assim, essa régua alta, né? Então, era uma coisa pelo prazer de pintar. Mas daí fiquei pensando também que é difícil imaginar prazer maior do que as pinturas abstratas dos blocos, que eram feitas, né, de uma forma muito simples, cujo resultado vinha quase que imediatamente. Mas o que tinha de prazer nessas pinturas ao ar livre era uma coisa de que elas não tinham a responsabilidade de ser arte, elas não estavam dentro do sistema de arte, elas não estavam dentro do... Era alguma coisa que era ficar pintando no mato sozinho, sem pensar em nada, só pintando aquilo, de fato sem pretensão nenhuma, né? Então eu me vi pela primeira vez com um tipo de pintura, digamos, oficial. Bom, e era um pouco, né? Tornou-se um hábito também isso. Então era como se eu tivesse casado com as pinturas dos blocos de tinta e tivesse um affair com as pinturas de paisagem ao plein air. Não, só que diferentemente da vida, era tudo com sentido, sem problema, sem crise, sem nada. Era tudo ok, né? Então tinha ali uma felicidade, ali uma estabilidade bastante, enfim, muito feliz. Mas em algum momento, então eu me vi pela primeira vez com 2 tipos de pinturas ao mesmo tempo. Uma que era oficial, que eu expunha, tudo mais, que era para ser arte,
E o fato de ser arte também implicava um pouco. Você vai colocar numa galeria, você está falando para um público de arte, então tem todo um caráter de posicionamento no mundo que você toma com aquelas pinturas, né? De defesa dos seus princípios, da sua visão, mesmo que não seja conscientemente falando, mas enfim. Era uma pintura, uma arte que tinha isso de se posicionar no mundo. Que justamente era isso que não tinha nas outras, que era uma coisa totalmente, alguma coisa diletante, alguma nostalgia de alguma coisa muito infantil, talvez, fica sem pretensão. Mas, em algum momento, eu fiquei com vontade de trazer esse estado de prazer e despretensão para a pintura de arte, por assim dizer, né? E como conciliar as pinturas de paisagem feitas ao ar livre, naquela paisagem, com uma pintura de exposição, né? O uso da fotografia foi fundamental nisso. Eu nunca tinha fotografado na vida, comprei uma câmerazinha que eu não sabia nem fotografar, tudo automático para fazer umas tomadas assim, e poder no ateliê pintar e reproduzir aquele estado de felicidade que eu tinha no mato sozinho. E aí eu fiz aquelas pinturas, 4 pinturas que estão ali no fundo. Foram aquelas as primeiras pinturas que eu fiz com fotografia. Eu fiz algumas 2 ou 3 antes, mas não importa essas aí. Aí eu fiz, elas são muito bonitas, né? São uma graça e tal, mas eu pensei, mas e daí? Né? Elas são bonitas, mas parece que o que faltava nelas era uma espécie de problematicidade. Faltava um conflito, faltava um problema, faltava alguma coisa que viesse, algum conflito para ser conciliado na pintura, né? Então eu achei que daquele modo não valia, elas não estavam aptas a estarem numa exposição, né? Mas eu estava interessado naquilo porque eu estava interessado muito nesse espaço ilusionista, que é um espaço psicológico, que é um espaço né, de uma... né, a ilusão é um fenômeno psicológico, né? Você tem umas tintas ali dispostas de um certo jeito que te fazem imaginar uma cena. Então, eu estava interessado nesse espaço, mas, por outro lado, cadê o problema, né? E foi quando eu percebi que, numa dessas paisagens mais urbanas, as linhas retas poderiam ser isoladas com fita adesiva e o preto poderia ser aplicado na mesma maneira que eu aplicava a tinta nas pinturas abstratas de bloco de cor, que era cercando uma área, colocando uma quantidade muito grande de tinta e passando uma espátula, quando é o maior, um rodo de silkscreen, né? Enfim, e aí deu certo. Mas o que eu queria falar desse momento é que primeiro, as mudanças que ocorreram na minha pintura, elas não foram exatamente respondendo a uma estratégia. Não era uma estratégia, era uma vontade, era um desejo, né? Então tem um pouco esse princípio do prazer aí um pouco reinante na minha produção. No entanto, isso, como já estava provado nas pinturas que eu tinha feito, não bastava. Então eu tinha que, de alguma maneira, conciliar aquilo com alguma outra dimensão que veio das pinturas abstratas, de blocos de cor, etc. Então, na verdade, foi uma negociação, né? Então, poderia haver esse espaço ilusório, ilusionista, né, que a mim gera um prazer imediato, mas para muita gente, até porque elas têm um apelo muito forte, não só a profundidade, mas a atmosfera, né? Profundidade e atmosfera. Mas teria que ter uma presença concreta da tinta, né? Da planaridade da superfície, né? Da presença anti-ilusionista da tinta sobre a tela. Então, na verdade, eu me vi pela primeira vez negociando comigo mesmo um tipo de pintura, como fazer aquela pintura se viabilizar como arte, né? Então teve esse lado dessa negociação, né? Em outros casos, essa mesma negociação, essa mesma capacidade de conciliar coisas diferentes
ficou nítido, por exemplo, quando em 2014 foi a primeira vez, depois de começar a fazer essa série, que eu me vi diante de uma insatisfação. E tudo bem, tinha o espaço ilusionista, tinha a atmosfera, tinha a sensualidade da tinta, tinha tudo, mas estava faltando alguma coisa que, para mim, era cara, que era a cor. Então, eu achei que faltava a cor. De novo, não era uma estratégia. Talvez alguma coisa que não é uma estratégia, mas é assim, eu não quero ficar preso a alguma coisa de fazer, eu sou esse tipo de pintor ou aquele tipo de pintor. Talvez alguma coisa que me faça escapar disso, dessa zona de conforto e disso que às vezes que a mim me soa às vezes como uma espécie de prisão, né? Então, eu fiquei com vontade de colocar cor. Mas, de novo, eu tinha que conciliar isso numa negociação, então eu mantive as imagens fotográficas, né? No caso de fotógrafos, super fotógrafos, né? Daido Moriyama, Don McCulley, né? O Sanders, etc. Mas essas pinturas em alto contraste eu faria com cores arbitrárias, cores escolhidas que não tinha nada a ver com o tema, né? Então, de novo, foi uma situação de conciliação, de negociação interna para fazer caber coisas que, a princípio, eram diferentes, né? Depois eu fiquei pensando também se essa capacidade de negociação, essa necessidade de negociação, no fundo, não tem uma coisa assim, sabe? Eu quero uma coisa e eu quero outra coisa, e não quero abrir mão nem de uma nem de outra. Então, talvez alguma coisa até um pouco infantil, mas então, que talvez na vida, né, na vida é impossível, é inviável, mas na arte é possível. Até escrevi aqui, né, como fazer para, entre duas opções, escolher as duas e não ter que abrir mão de nenhuma das duas. Na vida, nem o asno de Buridan escapa da escolha, né? Nem que seja ao acaso, a escolha tem que ser feita. Mas na arte isso é possível. Minha pintura, acho que, num certo sentido, tenta provar isso, né? Um outro momento também de mudança radical foi exatamente, em 2015, eu meio que decidi entrar em crise. Uma crise induzida. Porque assim, tava tudo muito bem, mas aí não sei se era uma estratégia ou se era pura vontade, mas uma vontade de expandir os horizontes da minha pintura para além daqueles que eu já tinha. No fundo, era um movimento expansionista de ampliar o meu território, né? Eu pensei, enquanto é tempo, né? 2015, 16, 2015. Foi quando eu fiz a exposição Praça da República, que tem uma pintura ali, que é um pântano, né? Que já era um exercício meio iconoclasta de pintura, na medida em que eu adotava modelos de pintura ruim. Os modelos eram pinturas ruins. Pintura de Praça da República, pintura dessas que... Hoje não é mais Praça da República, né? São sites que você coloca um tema, né? Crying Clown. Aí você vai lá, tem trocentos palhaços chorando a $30. Enfim, então já teve esse momento que era uma espécie... que também não era pela primeira vez que eu flertava, que eu tinha algum interesse em pinturas vulgares. Isso eu acho que desde os anos 80 é assim, né? Eu gostava de pintura de parque de diversões, né? Eu me lembro de ficar curtindo, como se fosse uma galeria de arte, o parque de diversões de Ubatuba, né? Mas nessa crise induzida, eu fiz as pinturas de subtração e as bilaterais, que não estão aqui porque não estão dentro desse escopo de paisagem, né? Mas, enfim, então eu abri o trabalho um pouco por achar que eu deveria, ou porque eu queria, não sei bem. Um pouco depois, em 16, aí a crise um pouco se aprofundou, ficou mais séria. Porque juntou algumas situações pessoais com a situação do país em 2016. Sim, uma tragédia política, social, etc., assim, das proporções que deu no que deu, né? E então aquilo foi uma coisa depressiva muito forte,
e uma loucura, ver a loucura reinando, uma coisa louca, né? Uma coisa destrutiva, né? Então, assim, era muita tristeza, muita raiva, né? E a tristeza e a raiva era melhor que a tristeza, porque a raiva, num certo sentido, ajuda a suportar a tristeza e tudo isso. O fato é que eu tinha que encontrar na minha pintura algum lugar para essa raiva. Eu encontrei uma raiva meio abstrata. Uma raiva abstrata. Que aproveitou o movimento iconoclasta da Praça da República e deu na exposição Duas Cavernas, que eu fiz na Milã, que tinha umas figuras palhaço e boneca, caverna e dragão, enfim. Foi uma espécie de abstração dos temas lá da Praça da República. Pântano e coisas que tais. E as criaturas ornamentais, né? Era um pouco assim, uma espécie de... Tinha ali nesse movimento todo uma espécie de foda-se, sabe? Foda-se o mundo da arte, foda-se o mercado, uma coisa desse tipo, né? E talvez esse momento não esteja tão forte representado aqui nessa exposição, mas tem uma pintura que é uma paisagem ornamental, que também, de novo, é uma conciliação. Fazia as criaturas ornamentais, eu queria fazer paisagem. Então, a conciliação se deu assim, né? Essa exposição, eu acho que ela é resultado, talvez, de um movimento, um dos movimentos onde eu posso dizer que foi mais uma questão estratégica. Vou explorar esse campo do meu território e ver o que pode sair daqui, o que pode advir daqui, como é que fica essa relação entre as pinturas de paisagem feitas ao ar livre e as pinturas feitas no ateliê, né? E o que foi feito, né? Então, eu acho que é isso que eu queria dizer. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Mas eu queria também fazer um comentário e uma pergunta que o Lorenzo ele fala uma coisa. Você fala uma coisa que era assim que a pintura de paisagem ao ar livre é certamente uma coisa anacrônica, mas uma anacrônico proposital, né? E que depois no texto você diz que esse desejo de uma experiência, digamos, de primeiro grau com o mundo, né? Que vem principalmente dessas pinturas. Então, ou seja, me parece que tem ali uma espécie assim, o que aparentemente é anacrônico, o que é anacrônico é também um pouco o que há de originalidade, né? Na pintura. O Delfim, ele fala no texto dele alguma coisa de que a paisagem abriu-se um campo de debate sobre os transcendentais da pintura, né? E no livro dele, ele fala bastante disso. Eu queria perguntar também um pouco como ele entende o que seriam esses transcendentais da pintura. Eu acho que hoje ele falou um pouco da pintura do holandês do século XVII, né? A pintura inglesa, a divisão da terra e tudo mais. E se esse desejo de uma experiência direta com o mundo pode ser um transcendental, como você diz, o Delfim. E também uma coisa assim, porque eu tenho a impressão de que a minha pintura ela não busca uma transcendência. Parece que é só aquilo que é o que está ali, arriscando uma linguagem filosófica, é muito mais de imanente do que transcendente, né? Enfim, então eu queria que você comentasse um pouco, Delfim, sobre essa ideia de os transcendentais da pintura contemporânea. Sim. Que seriam, então? Há uma diferença grande entre transcendente e transcendental. Transcendente opõe-se de alguma maneira a imanente, sim. Eu também acho que a sua pintura é completamente imanente. Aliás, o meu texto chama-se Tinta, não é? E é todo sobre essa imanência da tinta, que começa nas manchas que o óleo deixa no póster da Vista de Delft e acaba na questão dos recortes e dessa dualidade, como você disse, desses dois tempos, não é? Da pintura.
a questão dos transcendental é um termo muito técnico, é um termo filosófico que vem da filosofia kantiana e que quer dizer condições de possibilidade, não é? A pintura vive desde o século XIX, que vive a lutar contra a sua morte anunciada, não é? Não há outra tipologia artística, talvez, que tenha vindo a ter tantas mortes anunciadas ao longo dos últimos 140 anos ou 150 anos. Há uma morte anunciada da pintura em Baudelaire, há uma morte anunciada da pintura em Apollinaire, há uma morte anunciada da pintura nas vanguardas russas, e há uma morte anunciada da pintura outra vez nas segundas vanguardas. A pintura monocromática é toda ela sobre as condições de possibilidade da pintura. Será que ainda é possível continuar a pintar? E como é que se pode continuar a pintar? E como é que se pode reduzir a tipologia da pintura até ela não ter mais do que um único elemento, não é? Ou virar o quadro ao contrário, ou testar as diferentes tipologias de gesto, fazendo uma coisa de cada vez para testar se a pintura ainda é viável. Gerhard Richter tem longas páginas escritas sobre essa questão da pintura, da morte da pintura e da sobrevivência da pintura, etc. Eu acho que a sua pintura é uma pintura muito autoconsciente. E agora, quando estive a ouvir o Rodrigo, estive exatamente a pensar sobre isso. É uma pintura muito autoconsciente. Eu acho que ela é uma pintura muito mais conceptual desde o seu início do que pode parecer. Ela é uma pintura muito pensada sobre como é que ainda posso continuar a pintar e o que é que ainda pode ter relevo de pintar. E isso é um pensamento sobre os transcendentais da pintura, sobre as condições de possibilidade da pintura. Porque é que a pintura hoje continua a ser possível? Eu gostei muito de ouvir o Lorenzo Mami e gostei muito do texto e dou-lhes parabéns. É um texto daqueles que fazem. Gostava eu de ter escrito. Mas disse agora, na sua fala, disse uma coisa muito importante, que é esta morte anunciada da pintura. Neste momento, ela tem um eco na morte anunciada da fotografia. Não é? A fotografia deixou de cumprir a sua possibilidade e, portanto, a fotografia, neste momento, vive uma condição de testar os seus transcendentais também. Porque é que eu posso continuar a fotografar? O que é que é viável fotografar? E encontra-se na utilização da fotografia ou uma fuga para a completa documentalidade, ou então uma pictorialidade na fotografia, que é, de alguma maneira, um retorno à pictorialidade da fotografia do século XIX, porque a fotografia tem que encontrar a sua viabilidade no meio desta profusão de imagens que já não têm sequer o reality check, não é? O ponto do bar, que já não tem essa confirmação de real e, portanto, a fotografia diluiu-se toda numa espécie de adjetivo que é o fotográfico. O fotográfico é um adjetivo que é aplicado globalmente. No caso da pintura, eu acho que o Rodrigo, você deu a resposta à pergunta que fez. E deu a resposta à pergunta que fez sobre os transcendentais da pintura, quando disse que queria seguir dois caminhos contraditórios em simultâneo. E que isso não é possível na vida. É possível, mas é esquizofrénico, não é? Isso não é possível na vida, mas é possível na arte. E precisamente o que a pintura tem é essa enorme capacidade de ser exatamente aquilo que o pintor quer que seja, não é? A pintura é um campo de produção imagética em que tudo é possível. E a sua vinculação, a questão que sobra é da sua vinculação ao real. Claro que a inatualidade de ir buscar, de voltar a esse procedimento, que é um procedimento que é tudo menos ingênuo, ele pode ser, ele não é estratégico, como o Rodrigo disse, mas não é ingênuo também, que é voltar a ter essa experiência direta de pintar en plein air, de pintar o mundo a olhar para ele. Não é? Essa experiência de voltar a pintar o mundo a olhar para ele é uma experiência de voltar a pensar as condições da paisagem. Porque é que eu escolho este enquadramento? Porque é que eu escolho isto que está à minha frente? Porque é que eu escolho este pedaço do mundo para o converter em pintura? E, obviamente, que o processo não podia ficar aí. E, portanto,
Tanto não ficou aí, que depois essas pinturas, dentro do ateliê, vêm dar origem a outras pinturas, numa outra escala, que são uma espécie de mergulho nessa primeira pintura. E, nesse sentido, a sua pintura é sempre uma pintura de mediações, não é? É uma questão de encontrar mediações e de trabalhar cada mediação e as suas linguagens próprias. Na conversão das pequenas pinturas para as grandes pinturas, não se trata só de mudar a escala, porque a mudança de escala implica refazer o gesto, refazer o corpo, não é? Porque o corpo que faz uma pintura de pequena dimensão face à natureza não é o mesmo corpo que depois faz uma pintura de grande escala, com uma gestualidade completamente diferente e ainda por cima com a camada de poder recortar com os tênseis e poder retrabalhar sobre essas imagens de uma forma que as converte ainda numa outra forma de distanciação. E, portanto, eu concordo muito com o Lourenço quando diz que há aqui uma vontade de experiência direta do mundo, mas acho também que há uma necessidade de pensar sempre o processo de mediação da pintura. E, portanto, pensar sempre qual é a oportunidade, qual é a atualidade que eu encontro neste gesto aparentemente inatual, que é utilizar um procedimento histórico da prática da pintura, mas feito agora contemporaneamente. Não é? E é uma forma muito, muito fina de trabalhar o contemporâneo. Não é? É como diz o Nietzsche nas considerações intempestivas. Aquilo que é, num determinado momento oportuno, não é aquilo que foi histórico, é a capacidade de pensar o presente, encontrando-o sempre um pouco inatual. E eu acho que é isso que a sua pintura também faz. Ela pensa o presente, olhando sempre para ele fora do centro. E, portanto, olhando em travelling, olhando em plano sequência, olhando para o presente como se ele fizesse parte de um fluxo e tivesse uma qualquer inatualidade. E, portanto, eu acho que esses são os seus transcendentais, são as suas condições de possibilidade da pintura. Pelo menos é assim que eu entendi. Não sei se... Valeu. Não, na verdade, eu acho que o Delfim respondeu também por mim, né? Quer dizer, porque, de fato, a questão é essa, né? A questão é uma arte que se interroga sobre as possibilidades, né? Então, o interesse possibilidade da própria arte. Então, o interesse, de fato, uma pintura de paisagem é justamente a interrogação sobre a possibilidade de uma pintura de paisagem. Eu acho que isso, retomando também a questão da morte da arte, né, ou da morte da pintura, que o Delfim colocou, é curioso porque se quiser pegar num sentido muito amplo, a arte nasce como renascença daquilo que morreu, né? Quer dizer, o próprio conceito de arte, quando é estabelecido no século XIV, é em sentido de renascimento de algo morto, que seriam os gregos, né? Que não tem um conceito de arte, né? Então, de alguma forma, a arte sempre falou do ponto de vista da morte, né? Do ponto de vista daquilo que é morto, que se apresenta como questionamento para os vivos, digamos, né? É óbvio que aí é muito amplo colocar dessa maneira, mas acho que, por exemplo, no caso da questão da paisagem, a paisagem surge no momento em que a pintura começa a falar de fato de si mesma, né? Entre maneirismo e barroco, é a primeira vez que você começa a fazer quadros onde não acontece nada, né? Não tem história. Então, paisagem, natureza morta, né? Do que falam esses quadros? Do ato de ver as coisas. Não falam das maçãs ou das árvores, falam do ato de ver as árvores. São quadros sobre a visão, né? E a pintura, né? E o ato de pintar. É sobre o ato de pintar e de criar códigos para realizar essa visão. O que eles reproduzem é a experiência da visão, né? A experiência de ver as coisas, né? Eu acho, nesse sentido, de fato, seus trabalhos de pintura de paisagem, depois a elaboração que você faz, de fato, de maneira muito reflexiva, muito pensada no ateliê, disso, de um lado, são de fato ligados a essa crise do fotográfico, de que falava Delfim, e de outro lado, é curioso porque são pinturas matéricas, mas não tem aquilo que geralmente é associado na tradição
mais recente, a pintura matérica, ou seja, não são gestuais. A matéria é fechada em contornos muito definidos, é controlada a partir de um desenho que é o contrário dela. Então, tem uma crise da autenticidade do ato fotográfico e tem uma crise da autenticidade de uma certa gestualidade em pintura, que é aquela que a gente associa normalmente a expressionismo americano, né, o expressionismo, né, aquele dos décadas de 80, de que vocês também veem como geração. São essas duas crises cruzadas, acho que estão em jogo aqui, e que encontram na pintura de paisagem, justamente por esse caráter da pintura de paisagem ser por definição, a pintura reflexiva, né, que fala sobre o ato de pintar, desde que ela surge, que encontra na pintura de paisagem um pouco esse cruzamento, né? Então, de novo, retomando a fala do Delfim, essa coisa de que é a sua, que os dois polos são possíveis na arte, são possíveis, eu acho até como contradição não resolvida. É justamente interessante porque não resolvida. As duas leituras que você faz da paisagem direta, rápida, e a demorada do ateliê, não coincidem completamente. Aí o interesse também do quadro, que ele não está harmonizado, né? As duas coisas entram em conflito. Isso é bom. Exatamente, é isso. Essa coisa do gesto aí, uma coisa que eu pensei, até escrevi umas coisinhas aqui antes de falar, eu fiz uma lista de dualidades. Uma delas era uma expansividade do gesto barra contenção da matéria, né? Porque as pinturas grandes têm um rodo de 2 metros de altura, que é um movimento enorme, né? Um movimento com corpo, uma coisa de que eu mando 4 metros para lá com o rodo arrastando tinta. E, no entanto, o que fica é apenas aquilo que estava contido no stencil. Né? Então, existe uma ideia de contenção de um gesto que era enorme, que fica contido e até obediente, né, à composição da pintura. Então, existe uma contenção aí de uma vontade. Né? Uma outra coisa também um pouco mais genérico, é uma coisa um pouco dessa sensualidade, desse prazer, e de um criticismo, que eu acho que tem em toda a pintura, que é essa parte da reflexão sobre a própria pintura, se é o caso, se não é o caso, se vale a pena, se faz sentido. Né? E uma outra coisa também que eu acho que tem é que essa coisa não resolvida é que, assim, vocês lembram que teve um certo momento lá no ateliê que eu ficava vendo as pinturas ao ar livre do lado das pinturas feitas no ateliê, e eu fiquei assim, putz, essas pinturas ao ar livre, apesar de serem mais modestas, evidentemente mais modestas, mais singelas e tudo mais, elas têm alguma coisa, elas têm uma espécie de plenitude. Elas são o que são e não querem ser mais do que são. Né? E nisso tem uma certa nobreza, quase que uma elevação delas. Enquanto as outras, com muito mais recurso conceitual, técnico, pictórico, elas têm alguma coisa que elas querem ser mais do que são. Elas têm alguma insatisfação de base, sabe? Alguma coisa, né? I can get no satisfaction. Assim, não tem como, né? É um jogo que está fadado a uma coisa que nunca vai chegar a uma resolução do problema, né? Já que eu também falei que parece que a pintura precisa ter um problema. Agora, também o Delfim citou essa coisa da morte da pintura. Que, pô, nos anos 80 só se falava em morte da pintura. Hein? É uma coisa impressionante. A gente ouvia no jornal, falava as manchetes de jornal, nas galerias, em todo lugar a morte da pintura, a morte da pintura. E nós estávamos pintando. Nós estávamos pintando a morte da pintura. Era quase que nós seríamos os últimos pintores da história, né? Alguma coisa assim. Isso nos anos 90 depois se complicou, porque o negócio contra a pintura realmente foi um negócio sério. Mas em todo caso, Delfim, eu fiquei pensando o seguinte, né? Eu cresci o tempo todo cresci, me desenvolvi sempre com a morte da pintura no horizonte. Mais de uns 10 anos para cá, um pouco menos, se parou de falar de morte da pintura. Daí eu fiquei pensando, fiquei até preocupado, sabe? Será que a morte da pintura morreu? Porque a morte da pintura dava à pintura, e o teu livro lá, o Exercício Experimental de Liberdade, fala bastante, é uma espécie de luto. Né? É um estado de luto.
E o estado de luto é um estado, digamos assim, que tem uma sobriedade, uma nobreza, que garante, digamos assim, uma importância. Tirando esse luto, né? E vendo uma situação mais até de mundo da arte, de mercado e tudo mais, não se fala nisso, as coisas um pouco vale tudo, né? Enfim, em todo caso, eu me preocupei. Você já chegou a refletir sobre isso, Delfim, de que a morte da pintura morreu? A morte da pintura é como o fim da história da arte, não é? É como a história do Arthur Danto e do Hans Belting, não é? Falarem sobre o fim da história da arte, não é? E a morte da pintura, um, obviamente que ela, neste momento, ela não tem qualquer sentido, não tem qualquer sentido, até pela quantidade de pintores que neste momento se encontram em atividade, não é? A pintura está numa fase de enorme vitalidade, outra vez. E pratica-se, há todas as possibilidades na prática da pintura neste momento, quer dizer, vê-se pinturas das tipologias mais diversas que coexistem nesse espaço um bocado obsceno que é o espaço do mercado da arte, não é? Tudo coexiste. Portanto, eu acho que neste momento a história da morte da pintura não, pura e simplesmente não está em cima da mesa, porque o problema que se coloca é um problema mais vasto, que é o problema da morte da imagem. E que é um problema que nos afeta permanentemente, não é? Quer dizer, é muito mais relevante neste momento preocupar-nos com a viabilidade das imagens fotográficas e filmográficas que nós consumimos permanentemente, não é? Do que com a viabilidade da pintura, que neste momento ela encontrou o seu espaço, um campo de possibilidade gigantesco. Eu acho que neste momento a morte, esse fantasma, não é? Esse fantasma de fim dos tempos que paira sempre sobre tipologias artísticas, não é? Não é sobre a pintura que se exerce. Ele exerce sobre a imagem fotográfica e exerce sobre as inúmeras tipologias. Repare-se que, em relação à fotografia, a fotografia neste momento tem, com estes objetos, não é, que nós utilizamos, a fotografia tem uma semelhança que só pode ser comparada com a prática do desenho. A prática do desenho. Porque toda a gente já desenhou na vida, não é? Toda a gente já desenhou, todos já fizemos em crianças desenhos, vamos fazendo durante a vida garatujas, vamos fazendo doodles enquanto falamos ao telefone ou durante reuniões chatas. Toda a gente já teve uma qualquer prática do desenho, nem que seja a escrita. Teve que escrever, não é? Toda a gente já teve alguma prática do desenho. E o mesmo acontece agora com a fotografia. Toda a gente tem uma prática da fotografia porque toda a gente fotografa tudo. Não é? E, portanto, nesse toda a gente tudo, é muito difícil perceber-se qual é a viabilidade de uma imagem fotográfica. E, portanto, a questão do luto que neste momento se coloca é em relação à imagem fotográfica, à fotografia. E é muito curioso, eu durante a pandemia era muito curioso observar o Instagram. E observar no Instagram as publicações feitas por fotógrafos. Porque muitos fotógrafos começaram a colocar imagens no Instagram diariamente. E o que era curioso é que a normalização do suporte fazia com que as imagens dos fotógrafos não tivessem nada que as distinguisse das imagens eventuais que toda a gente ia colocando. Não é? Quer dizer, a imagem daquilo que se cozinhou ou daquilo que se vai comer ao almoço ou ao jantar, do gato, do cão, da esquina da casa, da cama desarrumada, que tudo isso toda essa imagem vernacular era exatamente igual à imagem pensada dos fotógrafos. E isso é muito perturbador, não é? Porque aí sim joga-se um problema de perceber porque é que esta imagem merece ser feita. Aparentemente não há nenhuma razão para que ela ainda mereça ser feita. Não é? E nesse sentido, a pintura não está subjugada
a essa necessária relação com o referente, nem está subjugada à necessidade de criar uma credibilidade no mesmo sentido do fotográfico. E, portanto, a pintura, neste momento, não vive uma questão de morte anunciada, porque ela é o campo de possibilidade do desenvolvimento livre da imagem. E não a fotografia. Acho que são momentos históricos diferentes, não é? Que estamos a viver. E, portanto, não acho que neste momento a questão da morte da pintura se coloque. A questão que se vai colocar é porque é que neste mar de tipologias pictóricas há algumas que são mais relevantes do que outras. Como é que se consegue construir uma má pintura que seja uma interessante obra de arte? Não é? Que é aquele problema velho de Luc Tuymans, não é? Como é que se pode fazer com que uma má pintura pode ser uma excelente obra de arte? E esse é um problema que se vai colocar, e vai-se colocar o problema do exercício do juízo, que é inevitável, acho eu. Não é? Sempre que há uma proliferação tão grande, vai-se colocar o problema do exercício do juízo. Agora, eu acho que a questão finalista, a questão terminal, não é? É uma questão que se coloca mais neste momento em relação ao fotográfico, à imagem fotográfica, do que em relação à imagem pictórica. Talvez. Muito obrigado a todos. Rodrigo e os outros que trouxeram tanta coisa importante para o encontro de hoje. Eu fico impressionado com a sua honestidade como artista. Não sei se, bom, tanto quanto com as suas obras. E fiquei também muito impressionado com o que vocês trouxeram enquanto pensamento, essa borda em volta da obra de Rodrigo. Eu tinha te falado lá na galeria aqui em Pinheiros, de Milão, que o teu trabalho tinha alguma ligação com uma maneira de fazer, mais com um estilo que é chamado de neobarroco. E hoje, meio que teve uma constatação disso aí por causa do hibridismo, que é uma característica fundamental do neobarroco, e um hibridismo mais dentro do território da experiência, a experiência pensada, logicamente, não é algo largado assim no sensorial. E, ou seja, esse devaneio seu, de um lado, constatando a fotografia, vai para uma borda distante da fotografia, faz um gesto, faz algo que congela o gesto, uma borda, um contorno duro, numa gestualidade em volta dela, trazendo momentos específicos da arte que foram muito discutidos, não preciso trazer aqui. Inclusive não foram discutidos aqui nas colocações. Por um lado, eu vejo esse monocromatismo como uma espécie de lugar retrospectivo. Porque eu não sei agora como se ensina arte, não sei, eu sou artista plástico, mas teve uma herança em Cuba, da academia, e a gente aprendia a enxergar monocromaticamente antes de se lançar no território cromático. Você precisa saber o que é luz e sombra, antes de saber o que é um vermelho e um verde, sei lá, alguma coisa assim. Ou a quantidade de luz que tem vermelho, verde, amarelo, violeta, etc, etc. E por que falo de retrospectiva? Porque a sua pintura, enxergando por esse viés, está trazendo um monocromático, que é uma operação anterior e que ordena o nosso campo visual enquanto artistas. Está trazendo isto aí como uma obra. Ele não fica lá atrás. Na nossa
operatividade, vamos dizer, operação visual. Eu vou numa paisagem, vejo uma ponte, vejo o mato que tem lá atrás, mas estou enxergando luz e sombra. É onde tem o que está se ordenando enquanto luz e sombra, ou maior quantidade de luz ou menor quantidade de luz. Eu não estou interessado nos verdinhos e nos azulzinhos que estão refletidos. Estou interessado em como essa operação anterior me ajuda a enxergar essa imagem, ou a congelá-la, ou a decidir por ela, a tomar uma decisão. Então, essa foi a educação visual que eu recebi. Não sei hoje como ensinam, talvez não ensinam isso, mas eu fico feliz de escutar todas essas, por isso chamei de hibridismo, essas contradições, essa caotização de ordens diferentes que você tem no seu trabalho, é que, um pouco heideggerianamente, estaria se chamando de transcendente, porque não estabelece uma ordem, ele precisa se lançar para ser constituída a sua suidade, se lançar em outra coisa. Você precisa ver aqui a fotografia para se lançar a isto, fazer um stencil, porque não fica no stencil, que ao mesmo tempo o stencil é o contorno duro, que já foi superado na pintura, entre aspas, porque muitas dessas questões de morte, eu vejo muito o teu trabalho assim, esse movimento constante entre Eros e Thanatos, o desejo que ele vai surgir, que ilumina a existência do seu trabalho e a nossa, e ao mesmo tempo como ele vai morrendo. E essa superação, esse nascimento e morte constante no seu trabalho. Como desisto de uma operação porque ela não me satisfaz ou porque eu não consigo enxergar para além disso, e vem outra operação a tomar conta. E que, de alguma maneira, uma representa a morte da outra, ou o nascimento, ou um renascimento. Então, acho muito interessante todo esse trabalho teu, por essas questões. Acho que teria muito mais para falar. E volto a citar, em algum momento, vou deslanchar para escrever sobre esse hibridismo seu, e um pouco nesse viés do neobarroco que foi tão vital em Latinoamérica. Quando tem Haroldo de Campos em Galáxia, por exemplo, eu vejo mais na literatura, nos poetas, do que, pelo menos até onde eu conheço, do que os próprios artistas brasileiros. Talvez tem alguns aí contemporâneos, mas a sua honestidade é impressionante, como desvela, como fica fácil entender, pelo menos esse ponto de vista que eu tenho a respeito do seu trabalho. Muito obrigado. Oh, obrigado. Obrigado pelas palavras. Olha, a coisa do barroco, assim, eu não tenho como um tema, né, para mim. Agora, o que eu acho que dessa complexidade toda, o que tem para mim é uma espécie assim de voracidade com as possibilidades da pintura, com os vários tipos de pintura. Então tem claro e escuro, mas também tem a textura, também tem a materialidade da tinta, né? São vários elementos e que, como eu falei, eu preciso o tempo todo ficar fazendo conciliações, mediações entre uma vontade e uma outra necessidade e tudo isso, né? Então acho que tem um pouco essa a honestidade também é um princípio muito básico que eu considero quase da arte moderna, que é colocar em evidência o processo. Claro que você tem as suas, claro que você edita, né, o processo, né? O Matisse, que era o rei da raspadinha, né? Ele fazia muito bem, né? Não é que ele estava sendo sincerão, né? Ele estava dominando um código da pintura para dar ao espectador a entender, a ver o próprio surgimento da pintura. Esse princípio, para mim, ele é constituinte desde a juventude e eu acho que está na base dessa honestidade que você falou aí, né? Tadinho. Tadinho.